Bem-vindos ao Innovation Office, um web show promovido pela AmCham, que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios de inovação do país e perceber como os seus líderes pensam, constroem e entregam inovação, para que outras organizações e líderes possam aprender com a sua experiência. Eu sou a Lara. E eu sou o Marco. Hoje temos connosco uma amiga muito especial, Wanda Jesus, recém-nomeada co-CEO do Doutor Finanças, uma fintech portuguesa especializada em crédito pessoal, habitação, literacia financeira e gestão inteligente das finanças pessoais. Com uma carreira amplamente reconhecida na transformação digital e inovação tecnológica, a Wanda traz agora toda a sua experiência acumulada em entidades como a iCapital, onde desempenhou funções como Country Manager até ao final de 2024, e em iniciativas fundamentais como foi o Portugal Digital e a UMIC, ambas dedicadas à modernização tecnológica do país. Ex-CMO da Microsoft Portugal, onde até nos conhecemos, e influenciadora do Building the Future, evento anual da Microsoft Portugal e um dos maiores palcos de tecnologia e inovação do país. Neste novo desafio, a Wanda lidera todas as áreas corporativas do Doutor Finanças, com especial destaque para pessoas e cultura, finanças, regulação, ESG, tecnologia, marketing e a Academia de Literacia Financeira. Em conjunto com o Nuno Leal, ex-administrador executivo da BAE Europa, forma agora uma liderança conjunta com o objetivo claro de acelerar o crescimento da fintech, mantendo a inovação como um dos seus pilares fundamentais de seu desenvolvimento. Bem-vinda, Wanda, ao The Innovation Office e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um gosto ter-te cá. Muito obrigada. É uma honra estar convosco hoje aqui. É um gosto mesmo e pronto, já nos conhecemos há algum tempo e é mesmo, ainda não tínhamos feito a oportunidade em estarmos os dois a falar assim para todos os nossos ouvintes assim. E eu vou começar a dar aqui o pontapé de saída e perguntar-te, neste ponto que faz parte dos teus pilares da literacia financeira e digital, qual o papel que estas plataformas digitais, e exatamente como é o caso do Doutor Finanças na sua origem, têm para, junto desta comunidade portuguesa? Qual é a missão? Olha, antes de mais uma vez, muito obrigada, Lara e Marco. É muito importante para mim. Acho que é mesmo muito especial o trabalho que têm feito neste Innovation Office. É muito giro e fiquei muito honrada com este convite e para responder à tua pergunta, porque acredito que a inovação pode vir de muito lado, não é? Costuma vir muito da tecnologia, mas vem também de processos, de modelos de negócio e no nosso caso, no Doutor Finanças, a inovação também veio daí, ou seja, a forma como eu vi, e se calhar também por isso me apaixonei, que fazemos inovação e neste caso no modelo, nós somos um intermediário de crédito que abraçou de uma forma completamente única o tema da literacia, porque percebemos a importância, não é, de termos literacia financeira e o impacto que isso tem no bem-estar financeiro dos nossos cidadãos. Ou seja, sem isso, o impacto é enorme e, portanto, temos estudos que comprovam o impacto que isso tem, mesmo na nossa forma de estar, e quando isso não está bem, nós temos muito o tema de um triângulo, eu tenho o meu triângulo pessoal que às vezes falo, mas aqui é o triângulo do corpo, a mente e a carteira. E quando isto não está equilibrado, de facto, não funciona. E, portanto, e temos imensos impactos a vários níveis na vida das pessoas. E, portanto, nós, no Doutor Finanças, temos uma componente fortíssima e produzimos, por exemplo, 3 artigos por dia de acompanhamento de todos os temas da atualidade que dizem respeito às finanças pessoais e, portanto, temos feito esse trabalho de facto muito forte. Uma outra inovação que fizemos no nosso modelo de negócio, também para chegar a mais cidadãos e de forma mais intensa, é que nós começámos o nosso modelo também de forma mais, já não é única, mas também não normal, digital. Ou seja, somos o maior intermediário de crédito digital do nosso país e, portanto, trabalhamos toda essa componente digital desde a nossa existência há 10 anos. Mas desde há 2 anos também decidimos, para alcançar mais pessoas e para estarmos mais próximos dos nossos clientes, ir para um modelo de franchising, que temos lojas abertas em todo o país, já temos mais de 60, acreditamos fechar o ano com cerca de 100, o que nos permite, e aqui de onde é que vem a inovação, que é a combinação destes
estes dois modelos, que é muito giro para também quem vem de uma Microsoft, não é? Quando a gente teve o mundo de on-prem, não é? Quando estava, também conheces bem, não é, Lara? Estou aqui a falar com os meus dois colegas. E quando passámos para o mundo de cloud, em que a gente mantém duas realidades e tantas vezes há um híbrido, não é? Claro. E a gente precisa, neste caso, de estar próximo dos clientes e onde eles estão. E, portanto, e ter uma experiência 360, que eles podem ter uma experiência digital, terem a experiência na loja. Portanto, isto para nós é realmente muito importante e faz com que, no que diz respeito a este tema da literacia e naquilo que temos feito, nós temos mais, quando te disse 3 artigos por semana, temos mais de 6.000 artigos no nosso portal, temos mais de 20 simuladores, não sei se vocês conhecem alguns, o simulador do salário líquido, o simulador das mais-valias, ou seja, temos tantos que são usados de facto de forma, e aliás, 60% do tráfego do nosso portal é muito das pessoas à procura de ferramentas para se informarem, para se prepararem e para tomarem melhores decisões. Nós temos cerca de 20 milhões de sessões por ano no nosso portal, o que é realmente um impacto muito grande naquilo que queremos ter na tomada de decisões e no democratizar o acesso à informação e a preparação das pessoas para tomar melhores decisões financeiras. Interessante. Fantástico. De facto, este Grande equilíbrio, impacto. é engraçado teres falado desse equilíbrio entre estar no mundo digital e também estar no mundo físico, não é? Porque as pessoas ainda estão a dar muitos passos, tanto no sentido digital, mas ao mesmo tempo também têm preferências físicas e de contacto pessoal. Mas falando aqui no mundo digital, como podem essas ferramentas digitais que falaste, ajudar a reduzir aqui esta exclusão financeira de grupos mais vulneráveis, como sejam idosos ou talvez até jovens ou mesmo adultos que ainda não estejam no mundo digital, mas que comecem realmente a utilizar em prol de estarem mais informados? É assim, vocês certamente riem-se, não é? Porque vocês conhecem muito o meu mundo anterior, não é? Do meu mundo digital. E, portanto, isto é mesmo uma combinação, Marco e Lara, de duas paixões. Uma antiga, que é o digital, e uma nova, que vem agora mais da iCapital, que é a financeira. E tu não consegues ter, e que trabalha também muito na parte digital no governo, não é? Na Portugal Digital e nas minhas outras experiências. E eu achava, quando agora na minha última experiência na Portugal Digital, que o nosso país está na meio da tabela em termos de o que era a literacia digital, eu achava não era bom, achava que tinha um impacto enorme na nossa vida, até na democracia e na forma de nós participarmos ativamente como cidadãos, não é? E quando é que, não é o meu espanto, quando eu venho para o mundo mais da área financeira, descubro que Portugal está em penúltimo, ou seja, atrás de nós só a Roménia, naquilo que é, exatamente. E eu E nessa altura estava na iCapital, quando começo a dedicar mais a estes temas e penso, nós temos que fazer alguma coisa, porque depois começo a ver estudos, alguns deles do Doutor Finanças, que comprovam o impacto que isso tem, como eu disse, no nosso bem-estar. E, portanto, para mim, as duas coisas pareceu muito óbvio, e daí, se calhar, também esta minha decisão de ter abraçado este desafio, de querer contribuir para a combinação. Porquê? Aliás, também há um grupo de trabalho, um conselho, que é junto os reguladores, a CMVM, o Banco de Portugal e a ASF, que também tem algumas medidas, não é, para mitigar isto, mas fala-se muito da literacia digital financeira. Certo. Ou seja, porquê? Porque tu podes ter literacia financeira sem digital, ou seja, tu sabes o que é que queres fazer, mas não sabes como e com que ferramentas, não é? Portanto, não está democratizado. Podes ter literacia digital, mas se não tiveres financeira, podes cometer erros. Claro. Podes não estar informado do que tens de fazer. Portanto, para mim, as duas, e é daí que vem de facto o verdadeiro independência, o empoderamento dos nossos cidadãos e de nós próprios, vem daí. E Lara, pegando na tua questão de populações vulneráveis, claro que nestes casos, como noutros, há sempre populações mais vulneráveis, como tu estavas a dizer, os idosos ou os próprios jovens, porque obviamente nós temos um trabalho grande que acredito que estou confiante que demos passos futuros grandes, porque pelo menos aí há consenso, que é na educação temos que trabalhar este tema. Sim. Não podemos ter receio de tratar e de falar, que é um dos temas que mais sofremos em Portugal, que é, não se fala de dinheiro, ou seja, parece que há aqui um prurido de falar dinheiro à mesa nas famílias, um tabu. É verdade. E, portanto, trazer isto para a educação,
para colmatar o tema dos jovens, mas eu sou uma grande apologista. Aliás, estou a pensar num conjunto de iniciativas para trazer uma comunidade para que a gente possa também trabalhar isto nas empresas. Porquê? Porque nas empresas nós temos grande parte da nossa população ativa. Eu acredito, quer no digital, quer no financeiro, que nós não podemos só trabalhar nas camadas mais jovens. Nós ainda temos muito que podemos fazer nesta camada que ainda tenha impacto na qualidade de vida dos cidadãos que estão em vida ativa por causa da sua preparação para a reforma. E, portanto, e por isso, a combinação destas duas áreas e o papel, inclusivamente, que as empresas têm que ter nisto é, de facto, para mim, muito importante, porque temos mesmo todos um papel ativo. E aqui diria todos, porque todos os líderes que têm colaboradores, para não falar de nós próprios, e porque, às vezes, eu diria, do que estou a assistir, Lara, temos mesmo falta de literacia. Às vezes temos, em camadas que no nosso país são pequenas, não é? Pessoas que têm um bocadinho de folga, mas que são tão poucas em Portugal, de folga financeira, isso não se nota tanto. Mas a literacia é fundamental, porque isso aumenta a nossa capacidade de investimento, aumenta a nossa capacidade de poupança e claro, e isto a gente não entende, mas é a nossa diferença, por exemplo, dos americanos, não é? Com quem eu trabalhei, a iCapital também é uma empresa americana, é um bocadinho também de mindset, que é aquilo que é o nosso mindset pessoal. Aliás, vocês também tivemos um estudo agora da poupança nas famílias. Os portugueses são muito poucos os que investem em formas, já não estamos a falar, como eu tinha na iCapital, mercados alternativos. Mesmo tudo o que não seja coisas muito básicas, não é? De contas de poupança ou PPRs, que já é muito bom, mas os portugueses precisam de certificados da Forro, que é entre os ter a conta à ordem. E os certificados da Forro são quase 60% daquilo que é aqueles que fazem poupança, não é? Que também não são todos, porque é cerca de, também um estudo que fizemos, acho que era não chegava a 40%, quem de facto tem... Mas ficam-se por aí, se calhar. E ficam-se por aí. A questão é, os que nem fazem isso, ou seja, nós temos aqui realmente um espaço enorme e depois isto tem impacto nas nossas empresas. Porque quem tem este mindset, por isso é que o empreendedorismo, eu acredito, e tem-se visto, não é? Agora tem tido um crescimento brutal, e vocês têm falado muito disto aqui que eu já ouvi alguns dos vossos episódios, quer com o Gil, quer com o próprio Carlos Moedas. Portanto, o empreendedorismo teve um boost brutal, não é? Não foi só com o Web Summit, a Fábrica de Unicórnios, tudo isso. E o que tem ajudado é o estarmos a receber muito talento internacional que faz abrir as nossas mentes, porque felizmente isso nós temos como portugueses, ouvimos muito e abrimos-nos muito rapidamente. Wanda, impecável até mesmo porque, e concordo, o ponto de inovação tem que ser multicultural, e acho que estavas a tocar num ponto que eu acredito piamente. Felizmente tenho a sorte de também ter estado grande parte do tempo a trabalhar em empresas fora e ter estado fora, e digo, é mesmo a inovação e o que trazemos para dentro. Temos que abrir a mente, temos que estar receptivos, mas depois também temos que estar expostos às outras partes para conseguirmos ter alguma coisa para absorver, senão estamos sempre dentro do nosso núcleo. E falando exatamente de abrir a mente e trazer coisas de outras experiências, e tu estavas já a tocar também no ponto de o programa, a missão, no fundo, a estrutura de missão que tiveste no Portugal Digital, com um objetivo que era bastante ambicioso, subirmos nessa tabela, escalarmos essa tabela. Agora tens outra tabela também para escalar, e por acaso estou com uma distância um bocadinho maior para subir. Que experiências é que tu sentes que vais trazer de teres feito essa estrutura de missão e agora que te preparou para fazeres agora uma nova escalada, um Everest novo? Olha, a primeira é essa. Eu acho que a primeira, Marco, foi exatamente essa. Primeiro, eu acho que agora que cada vez a gente já vou chegar, estou a um ano dos meus 50 e com muito orgulho, e acho que a gente também se conhece mais e conhece o impacto que quer ter, não é? E, portanto, o poder contribuir, seja de um lado ou do outro, para que Portugal melhore, porque eu acho mesmo que nós temos um potencial enorme face àquilo que executamos e merecemos, e temos talento, e temos os nossos filhos, não é? Portanto, a minha passagem na Portugal Digital e os ensinamentos que trouxe lá são quase difíceis de resumir, até porque era a minha segunda ida a uma estrutura de missão, e daí também, se calhar, a experiência ajudou a substanciá-la de forma muito concreta. Mas, se calhar, há 2 projetos. Eu costumo dizer que bastava um projeto para eu ter saído com o sentido de missão preenchido.
E esse é o Upskill. O Upskill era um projeto que trabalhava as competências, porque nós não podemos fazer esta alteração na sociedade, seja ela do digital, seja ela agora das competências financeiras ou da literacia, sem trabalhar as competências, ok? E, portanto, o Upskill, o que nós percebemos, e aliás vinha com a minha experiência da Microsoft, é que nós ainda estamos, mas na altura estávamos com uma falta de talento brutal na área da tecnologia e começou-se ali um bocadinho uma tendência de roubar uns aos outros. E eu dizia, não é este o caminho, a gente tem que aumentar o pote. A gente tem que preparar-se melhor para ter mais talento nestas áreas, para isto ser um setor ainda mais atrativo e porque também para quem vem a esta área vê o seu salário médio aumentar, porque são áreas que pagam melhor. E, portanto, criámos um programa e outra aprendizagem este programa era impossível de fazer só com o Estado ou com o Governo, só com a academia ou só com os privados. E, portanto, juntámos os três. Portanto, juntámos a academia, que dava a formação, juntámos o Estado, que ajudava a financiar, e depois tínhamos de ter as empresas que estavam dispostas a receber pessoas ou colaboradores que não tinham o mesmo background dos outros, não eram recém-licenciados em engenharia informática, ou seja, vinham de backgrounds completamente distintos e que tinham tido uma formação de 6 meses a 1 ano, muito específica e muito preparada, que nós fizemos até também de forma muito inovadora com os politécnicos, e portanto as empresas também tinham que ter mente aberta para receber estas pessoas. Portanto, foi juntar este ecossistema, ainda antes de eu sair nós chegámos a 500 pessoas, e só pelos testemunhos, por isso é que eu digo que para mim este projeto tinha sido suficiente, os testemunhos que eu ouvi, as vidas que nós mudámos, pessoas que para sempre, eu por acaso aproveitei e falei com a minha amiga da APDC, que é a Sandra, que continuou este projeto, a Sandra Fazenda, e já estamos em cerca de 2.000 pessoas impactadas, e aqui teve um efeito direto na vida destas pessoas, mas teve um efeito espetacular indireto, que sabem qual foi? Eu lembro-me, pronto, também vinha da Microsoft, e já tinha feito a APDC, portanto eu tinha muito contacto para além da Microsoft com as empresas de tecnologia, e houve algumas que eu tive que convencer a receber estas pessoas. Certo. Elas foram convencidas porque precisavam do talento, mas muitas estavam também um bocadinho, não sei se vai resultar, porque a gente costuma trabalhar com pessoas que já vêm preparadas, vêm recém-licenciadas, eu preciso mesmo de engenheiros ou mesmo de... O viés de... Exatamente. E o que aconteceu, não foi N testemunhos que eu tive de pessoas mais tarde a agradecerem-me o facto de termos montado o programa primeiro e o impacto que estas pessoas estavam a ter nas suas equipas e que até teve um efeito, olha, também aqui de inovação. Houve um partir do momento do projeto que elas já diziam, eu quase que preciso de uma pessoa destas em cada equipa, não é só porque preciso de pessoas, é por um mindset que elas trazem diferente, porque se lhes é dado uma segunda oportunidade, porque lutam, porque que é muito diferente dos jovens, ou dos recém-licenciados, ou de quem já está há muito tempo numa função e também muito confortável. E traz uma visão completamente diferente. E portanto foi espetacular e acho que isto é uma aprendizagem que eu acho que aplica em tudo o que faço na vida. No Doutor Finanças é de aplicar muito, quer também pelo o impacto da diversidade, que também temos muito forte no Doutor Finanças, mas também na forma de trazer como é que se faz aqui uma curva de aprendizagem e como é que podemos ir buscar pessoas que de facto não conhecem nada. Certo. E aqui falta ou seja, todas as pessoas que não tenham conhecimentos mínimos é possível. E, portanto, aqui é uma aprendizagem. A outra, e que se calhar também depois falaremos um bocadinho mais aqui, tem a ver com as zonas livres tecnológicas, que era uma coisa... Era quase a expressão que tu deves conhecer melhor, Marco, era uma sandbox. Já percebes? Já percebeste? já estou. Pronto, chamavam-se um bocadinho sandboxes regulatórias. Ok. Pronto, e aquilo que permitia era, isto aconteceu, e no outro dia muito contente estava a falar com alguém da CMVM, porque quando estava nas minhas funções na iCapital era regulada pela CMVM, agora sou regulada pelo Banco de Portugal, como intermediário de crédito, e aqui o papel também dos reguladores, mas também de como estas zonas livres tecnológicas, eram as ZLTs, criámos um instrumento legal para permitir haver inovação, nomeadamente na inteligência artificial, 5G, agora 6G, todas estas tecnologias emergentes, em que havia quase como uma sandbox regulatória em que tu podias testar coisas sem os constrangimentos que tens. E isto, certo. de facto, o criar este framework e perceber agora
nesta conversa que estava a ter também, que está a ser usado e que está a ser implementado, é muito interessante e, mais uma vez, uma grande aprendizagem de que nós não fazemos nada sozinhos e precisamos de todos os atores para realmente ter impacto. É impossível. Para mim isto está cravado quase que na pele. Quando eu começo a sentir alguém, seja... Quando são projetos de impacto abrangente, é mesmo fundamental juntar os atores e perder... Eu não gosto de dizer perder, investir a nossa energia a trazê-los juntos e depois o impacto vai ser muito maior. E, portanto, acho que isso é absolutamente fundamental. Sim, e inovação também, pegando no teu ponto, a inovação tem que acontecer, a regulação tem que acontecer e as duas coisas também têm que, Claro. têm que encontrar a forma de coexistirem, porque as duas são importantes, não é? E Claro. é um grande exemplo e uma grande lição, sem dúvida. E como é que foi a tua passagem pela UMIC e, portanto, como é que ela influenciou a tua visão relativamente aqui à inovação tecnológica no setor financeiro? Olha, é assim, começámos pela Portugal Digital, estas minhas passagens no governo um bocadinho corajosas, não é? Eu acho que a primeira inocente, a segunda corajosa. Na UMIC... Já falámos disso. Na UMIC, já falámos disso pessoalmente. Na UMIC eu era muito jovem, e, portanto aquilo, a UMIC era uma boutique de consultoria, era uma unidade de missão também, liderada pelo nosso querido e amado Diogo Vasconcelos, e que já não está connosco, como saberemos, e a UMIC era muito recente, ou seja, eu estava a olhar para as datas, foi há 20 anos. Pensar que as nossas primeiras, agora custa-me dizer isto, e aliás aproveitei para ir ver o livro que fizemos, que resume o que era o trabalho, e portanto, foi na UMIC que nasceu o cartão de cidadão que temos hoje. Aliás, a gente brinca muito, até há 2 anos, a fotografia que se via na comunicação é de uma grande amiga minha, uma grande açoriana, a Paula, que fez a foto, porque não havia outra, era uma pessoa da equipa, que fazia a comunicação do cartão de cidadão. Na UMIC nasceu a Bion, que era uma biblioteca online que ainda existe hoje nas universidades, para quem estuda. Na UMIC nasceu o chamava-se EU, que era o campus virtual, as primeiras redes de Wi-Fi nas faculdades. Que sem isso, os estudantes não podiam... Imaginem, há 20 anos. E depois na UMIC também nasceu um projeto que eu liderei, que era as compras públicas eletrónicas, o Programa Nacional das Compras Públicas Eletrónicas, que basicamente, portanto, agora custa mesmo dizer isto, desculpem que eu estive a pensar, eu nem queria, que há 20 anos nós fizemos os primeiros leilões eletrónicos para agregar, fazer compras agregadas nos 15 ministérios, para a compra de papel higiênico, resmas de papel, tudo o que era coisas que eram fáceis de fazer agregação. A UMIC depois levou, tu não sei se trabalhas muito com o setor público, Clara, também trabalhas, não é? Levou àquilo que eram as unidades ministeriais de compras, fomos nós que criámos, e a Agência Nacional de Compras que agregava, e que depois mais tarde, acho que agora levou à ESPAP e às várias. E portanto, ou seja, o ter estado... uma coisa muito... O projeto que eu liderei, o das compras públicas, era um trabalho de 15 ministérios. Portanto, nós tínhamos que fazer a agregação de compra de 15 ministérios para fazer um leilão eletrónico. Portanto, primeiro, provar que era possível fazê-lo, que tinha valor legal, que a compra... Portanto, eu acho, agora... Com toda a uniformização que tinhas que fazer de requisitos, mesmo obviamente, de bens mais fáceis do que tecnologia, não é, Lara? Sim. Porque agora estive a tentar, na minha passagem a Portugal Digital também, um acordo quadro, que não sei, por exemplo, de cloud. Nós falámos disso nessa altura. E, portanto, que tem outra complexidade. Mas o que eu acho, e a minha aprendizagem, para chegar aqui à aprendizagem e à aplicação também a outros modelos e a outros mercados, e é giro pensar que foi nas compras eletrónicas, eu acho que, mais uma vez, resumo, e se calhar eu fiquei um bocado... Eu até pensei, a gente também se conhece, eu também estou no vosso grupo da AmChambre, mas porquê eu ser convidada para aqui, para este... esta honra de ser convidada para a inovação. E depois tive que sair um bocadinho de pensar que, de facto, a inovação é fazer este tipo de coisas. Claro que sim. E aí sim, eu pensei, então está bem, porque eu também conheço bem o Marco e sei o que é que a gente fazia na Microsoft em termos de inovação tecnológica, não é, Marco? Sim, é verdade. Mas eu acho que este trabalhar permite-nos abrir a mente
para todos os setores, Lara, e muito também, obviamente, para o setor financeiro, onde eu acho que isto se aplica, aliás, vê-se o número de fintechs, não é? Sim. Aliás, temos uma fintech house Sim. neste país, e muito bem, porque dá um boost enorme a este setor e ajuda imenso a criar este ecossistema. E, portanto, eu acho que sim, essas experiências... até me é difícil, Lara, e desculpa a resposta, se calhar pouco to the point, mas é mesmo difícil às vezes escolher uma... faz parte de quem eu sou, percebes? Ou seja, eu às vezes olho e aliás, às vezes até já me esqueci, porque foram há 20 anos, mas hoje, quando olho para trás e às vezes paramos um bocadinho para refletir quando devemos fazer estes momentos, se calhar isso justifica muito de algumas decisões que se tomam no dia-a-dia, Claro. e que inspiram a não ter medo também. E nós somos a soma de todas essas Todas essas experiências e claro. de vez em quando até passamos despercebidos porque já não valorizamos tanto, mas mano, sem dúvida o percurso é notável mesmo. E costumo dizer muitas vezes, quer dizer, a pessoa pode realmente querer construir um castelo, mas começa pelas escadas. E às vezes quando olha para trás é que pensa, eu comecei pelo primeiro degrau. E é toda uma evolução que se faz, Claro, e claro. cada degrau é uma inovação. Claro. É um É verdade. impacto. Claro, É, claro, cria. Exato, porque a inovação, o que tu queres mesmo, para mim a melhor definição da inovação é mesmo o que é que cria impacto. E aí tu Exatamente. estás... E há mesmo um tipo de inovação que é incremental, exatamente. Exato. Isso. Há vários tipos de Claro, inovação, a uma delas disruptiva disruptiva e incremental. Exatamente. E olha, eu vou aproveitar uma coisa que tu pegaste. Nós realmente trabalhamos juntos e fizemos umas coisas bastante giras. Uma das que eu me lembro com muito carinho, gostava também de questionar. Como é que tu vês, como é que tu vias na altura e como é que tu vês agora, porque já foi um projeto com algum tempo, o Building the Future, entrou no mundo, aqui, nasceu, não é? Veio ao mundo aqui em Portugal, já há quase 6 anos. E pronto, e na altura tínhamos um Portugal diferente. Tu próprio depois foste uma estrutura de missão também continuar essa transformação que já falamos no Portugal Digital, mas ia-te perguntar, que agora também estás a agarrar um novo desafio com um Portugal mais tecnológico, com um futuro se calhar ainda muito por construir, mas também começamos a construir o futuro nessa altura. Por isso, no Building the Future. Como é que tu vês, nesse momento, a tecnologia, a adoção tecnológica que tínhamos em Portugal e a literacia que tínhamos e o caminho todo que esse projeto fez e tudo o resto que já falamos entretanto? Então, eu acho que isto até é giro, porque eu acho que até resume algumas das coisas que estamos aqui para arrumar aqui para quem nos está a ouvir. Eu acho que o Building the Future, que também tenho muito orgulho, porque até me custa acreditar que uma coisa que ninguém tu estavas comigo lá, que eu demorei algum tempo a convencer, porque achavam que era impossível, não é? Porque a Microsoft tinha uma relação, obviamente, uma marca muito importante e, portanto, tem uma relação muito forte com todas as outras marcas tecnológicas, porque neste momento, e hoje, é uma grande diferença, mas começou nessa minha altura, não é? Portanto, eu tive toda a migração do on-prem para a cloud, e também eu acho que assisti nestes últimos anos, e ainda nos meus 8 anos da Microsoft, a com o aparecimento dos hyperscalers e a Microsoft sendo um deles, a uma colaboração muito maior entre as empresas tecnológicas. E, portanto, havia muito o tema de, para garantirmos o nosso mercado, e o mercado é complexo e todos querem fazer o seu processo de venda e de aconselhamento dos clientes, que tinha que ser sempre a dois, a Microsoft com outra marca. E quando apareceu esta ideia, e o que é que eu sentia? Porque eu tinha que trabalhar os clientes com as nossas equipas comerciais. É que os clientes não aguentavam. Os clientes não aguentavam tanta comunicação diferente quando eles ainda estavam, mais uma vez, voltamos ao tema da capacitação. Eles ainda queriam perceber as tendências e perceber para onde é que iam antes de escolher. E isso é um trabalho que nós só poderíamos fazer juntos. E foi daí que veio a minha ideia de nós temos que juntar as marcas todas num grande evento anual para explicar ao mercado e a quem toma decisões de tecnologia para onde é que vai o futuro. Depois cada um faz o seu trabalho. Se é esta solução, se é esta solução. Mas enquanto não nos juntamos forças, porque senão o trabalho de aprendizagem inicial vai ser muito maior. E com muito menos capacidade, porque cada uma das marcas tem muito menos atratividade que as marcas todas juntas. Claro. E isso provou-se, não é? Portanto, conseguimos levar 2.000, 3.000 pessoas, e agora às vezes, e quando Não, fizeram agora com o coisa digital. online, agora 5.000, não é? Sim.
6.000. E repara, e o que eu sinto, Marco, é que esse tipo de iniciativas como outras, e quando nós deixamos de pensar sozinhos, mais uma vez, e no nosso cantinho, e percebemos que há uma parte que é democratizar o acesso. E o acesso, acima de tudo, também à tecnologia, mas ao conhecimento. E, portanto, quando esta democratização ao conhecimento é possível, e tu és agente dessa transformação, tudo é mais fácil. Portanto, o que é que eu acho que mudou? Esse tipo de iniciativas torna muito claro que o todo... Se me dissesses que até hoje... Eu bem sei o que é que custa fazer, não é? E os financials tornar aquilo possível. E por isso é que ninguém acreditava. Mas o facto de ainda existir prova de que, de facto, primeiro, e como eu dizia há bocado, ainda nem tinha feito que o país está muito melhor porque une-se mais vezes para fazer coisas juntos, percebe que temos mais força juntos, que temos que nos alimentar do exterior para cada um fazer o seu trabalho individual, e acho que o nosso talento, que já era muito bom, está com uma atitude e uma mente mais aberta. Portanto, a gente não precisava, na minha opinião, a gente já tinha muita tecnologia, nós tínhamos grandes empresas, nomeadamente as telecomunicações, de quem eu estive muito próxima também na minha APDC, que sempre conseguiram provar ao mundo que este país, como outras coisas que fizemos de inovação, era mais inovador e, portanto, até conseguíamos testar cá coisas que não se testavam noutros países. E fomos pioneiros em muitas coisas. Exatamente. Muitas, porquê? Porque somos um país que adota rápido. Exato. Mas isto como população, o que eu sinto agora é que nós estamos a fazer isto ao nível da inovação. Ou seja, E do conhecimento. Nas startups, na forma como se testa modelos de negócio. Já não é produtos, agora é modelos de negócio. Aliás, não é neutro, temos 7 unicórnios, saiu entra outro, a conta está sempre lá. 7 unicórnios de ADN português. Bem, sabemos que só um deles tem a sede cá. Não é? Que é para cá financeiro, que é FITAI. Mas temos 7 de ADN português. Tem grande parte das suas equipas cá. Temos unicórnios a vir, de outras nacionalidades que são agora a instalar cá. Portanto, a gente agora, se somar a este, e sobre de um ou dois, se somar a este, os que estão a vir para cá... Crias o ecossistema que estavas a falar. Tu crias um ecossistema e, portanto, eu acho de facto que mudou muito e por isso é que acredito, e provavelmente, não sei se vamos falar da AI, aqui com o Marco tenho dúvida que isto não venha, não é? Eu acredito mesmo que estamos num momento absolutamente chave para aproveitar aquilo que foi a alteração dos últimos, não sei se 6, mas 10 anos de certeza. Sim. Muito bem. E há pouco acho que já tinhas aflorado isso, Wanda, mas como é que vês o papel das soluções digitais, não é? Como contributo para a independência dos portugueses, independência financeira, não é? Pois, a gente já tem vindo a falar um bocadinho disto, mas se calhar também para fazer aqui um wrap-up, eu acredito, primeiro, veio de uma palavra que eu adoro, que é democratizar, não é? Ou seja, durante muito tempo, por isso se calhar também não se falava de finanças, também culturalmente, mas durante muito tempo tudo o que são decisões financeiras estavam quase que reservadas a uns poucos consultores ou pessoas que poderiam recomendar, não é? Essas decisões financeiras, neste momento, com as ferramentas digitais, está totalmente democratizado o acesso a soluções financeiras, não é? Certo. Primeiro a banca online, mas inclusivamente as fintechs e as startups desta área que aparecem, que desde os investimentos, nós próprios, não é? Como intermediário de crédito que nascemos digitais, certo, há 10 anos que não era possível, não existia. Portanto, neste momento nós apoiamos pessoas end-to-end, de forma muito mais fácil, muito mais ágil, a fazer todos os seus processos de crédito à habitação, de procura de casa, de seguros, que são vantagens. Ou seja, nós temos poupanças de 40, de 20, 30, 40, 60% em muitas das faturas das pessoas em qualquer uma destas áreas. E, portanto, ter esta transparência e ter num clique a possibilidade de ter várias pessoas, vários mini consultores, é quase que ter um consultor 24/7 para as minhas decisões financeiras é absolutamente brutal. É mais rápido. É muito mais rápido. E, portanto, atrativo. E atrativo. E o facto de também muitas destas ferramentas, como nós temos a nossa própria aplicação, permitir conhecer melhor, e os próprios bancos, não é? Através do online, fazemos um tracking e sabemos o que fazemos, aliás, as próprias transações serem digitais, o que não eram há 20 anos. A gente já, quem é que usa dinheiro hoje em dia? Portanto, a gente, se quiser fazer um histórico dos nossos gastos, nós conseguimos. E, portanto, o saber
o que temos, para saber como usamos e perceber os nossos comportamentos e depois modelá-los, é absolutamente fundamental. Portanto, ter o conhecimento para ter a ação. Disto ainda traz, para haver a verdadeira independência, como perguntavas, Lara, ainda é mais fundamental a literacia e a formação e a preparação e o conhecimento. Porque outra coisa muito importante que eu acho que ainda não falei aqui é que há uma coisa que é um bocadinho diferente entre a literacia digital e a financeira. Que é, para as duas tu precisas de conhecimento, não é? Tens que aprender, tens que saber. Sim. E, portanto, há determinadas coisas que tens que aprender através de e-learning, e nós temos agora o nosso e-learning no Doutor Finanças, como há todas as ferramentas de e-learning, e, por exemplo, a Microsoft e todas as outras tecnológicas hoje em dia estão a dar informação, não é? Sim. Porque sabem que sem isso não há utilização, não é? Mas na tecnologia é um bocadinho mais fácil ir do conhecimento à utilização, porque as pessoas ficam tão apaixonadas, é fácil Achas apaixonar. que é sexy? É sexy utilizar. Portanto, Ah. a adoção Já- é mais fácil na tecnologia do que na área financeira. Porque na área financeira tu tens de ter os conhecimentos, mas depois tens que praticar e tens que alterar comportamentos. E, portanto, nós temos que educar para alterar o comportamento. Portanto, não é só ter conhecimento, Sim. é alterar o comportamento. E, portanto, isto é algo que nós também... ou seja, nas pessoas que nos acompanham tentamos apoiar e que temos também uma academia do Doutor Finanças, não é? E temos profissionais para acompanhar esta transformação, porque não se chega a ensinar. Por exemplo, a nossa ferramenta de e-learning é um primeiro passo, é ter o awareness. Mas depois tu precisas de treinar e de usar. E por isso é que na nossa ferramentas até de e-learning, nós temos aula, ou seja, fazer o curso implica tu fazeres exercícios. E por isso a malta diz, isto não é tão fácil, não é fazer, sei e agora é só aplicar. Não, tens que ir fazer o teu orçamento familiar, tens que ir treinar com base quando estás a fazer investimentos numa base de carteira e ver como é que evolui, tens que conhecer bem o teu perfil de risco, também pode evoluir com o tempo. E portanto eu acho que é muito giro para quem viveu estes dois mundos e perceber que os dois estão em muitas coisas interligados, como falámos há pouco, não é? Claro. Isso é mesmo muito interessante perceber. Claro, sem dúvida. E eu acho mesmo que sem a transformação digital que aconteceu no país, nós estávamos noutro nível de literacia de tudo, não só digital e financeira. Acho que E nós, Marco, nós criticamos imenso e é fácil criticar. Claro que há montes de coisas que se podiam fazer melhor, mas o nosso nível, e aliás, quando fazíamos essa análise, quando eu estava na Portugal Digital, o nosso nível de literacia ao nível de serviços mesmo públicos é muito acima, aí sim, estamos acima, não estávamos nas competências também, estávamos a melhorar, mas os nossos serviços já são muito bons. Nós fazemos um conjunto de coisas digitalmente, olha, por exemplo, que até os americanos não fazem. E, portanto, é mesmo um desperdício que eu sinto neste momento, é que a gente tem tudo, voltando àquilo que tu estavas a provar, temos mesmo tudo, para agora, com pequenos ajustes, simplificação, algumas reformas mais de processo e de agregação, mas está cá tudo. Sim, é verdade, é verdade. E vou pegar no ponto e no desafio que tu me lançaste da questão da inteligência artificial, e vou desafiar a ti de volta, porque há um ponto também muito interessante do mundo financeiro que é muito preditivo, não é? Quer dizer, e há tecnologia já disponível, se pensarmos bem, que já com algum nível de maturidade de inteligência artificial e tudo, para fazer, se calhar, um aconselhamento, pegando, por exemplo, podemos pegar em vários, mas pegando no crédito pessoal, em que consigo estar muito mais disponível a dar ferramentas já trabalhadas ao cidadão que com um bocadinho de literacia digital e financeira consegue ficar muito mais autónomo também. Como é que tu vês a influência então destas tecnologias mais preditivas para o endividamento, para o crédito pessoal, que consigam reagir e se calhar dar um apoio na missão do Doutor Finanças, que é exatamente essa, não é? Como podes imaginar, é imensas, não é? Ou seja, isto abre-nos... Ou seja, outra coisa que é uma paixão, não é? A gente não tem inteligência artificial, sem computação, claro, mas sem dados. Sim, exatamente. E o que nós temos é muitos dados, não é? Se nós temos 20 milhões de sessões, como eu disse, no nosso portal, se acompanhamos mais de 160 mil pessoas e famílias ao longo do ano, nós temos muita informação sobre os seus hábitos também, não é? Aliás, informação sobre, porque muitas delas, não é? Muitas também vêm a nós para correr ao crédito à habitação, e portanto temos muito o seu histórico e, portanto, e também a crédito pessoal,
E, portanto, nós podemos ajudá-las face ao seu perfil e não só usar o passado, e é aqui que a componente da tecnologia é fundamental para nos dar histórico, mas a empatia e o lado humano é fundamental para mudar comportamentos e prepará-las para o futuro. Porque se tu estás a apoiar uma decisão, mas não estás a explicar porque é que vão tomar aquela decisão, porque é que aquela decisão é boa para ti neste momento, mas pode não ser daqui a uns anos, ou não é não ser boa, é não ser a melhor, ou a mais eficiente, ou a mais eficaz, ou até para um amigo. E, portanto, a gente até teve uma campanha este ano, não sei se vocês viram, que era do cunhado, era na mesa e trocar o cunhado pelo doutor. Sim. Toda a gente pergunta ao cunhado, não é? E aqui o ter, de facto, alguém que é mais especializado, tem mais essa informação, mas que está baseado num conjunto de ferramentas para o fazer. E depois, a outra parte é que também, como ferramenta em termos de aceleração, Marco, tu podes ter aquilo que muito se fala na gíria do nosso setor, que é um credit scoring, ou um scoring de clientes, que te ajuda, através dos comportamentos passados e ajuste de comportamentos, a perceber qual é a capacidade ou a propensão e tomar decisões de financiamento ou de apoio muito mais rápidas. E quando assim não é, entra a parte humana, não é? Por isso é que eu acho que isso é mesmo fundamental. Nós não podemos... Acho que temos que usar a tecnologia. Como sabes, eu sou a maior fã de tecnologia, mas sempre percebendo que a gente depois tem que pôr aquele afinamento, até porque também temos a experiência do passado e quem está no setor há muito tempo. Mas a tecnologia e os dados têm-nos dado um poder imenso para ajudar muito mais pessoas. E outra coisa, no nosso caso, nós sem tecnologia não poderíamos chegar, por isso é que somos um dos maiores intermediários digitais, porque foi com a tecnologia que nos permitiu trabalhar tantos processos, porque a gente monta muitíssimos mais processos do que aquele que finaliza, porque muitas vezes os clientes vêm a nós para conhecer muitas das condições e acabam por seguir outros caminhos para executar a sua... Mas aconselhou-se, não é? Exatamente, ou seja, acabam por fazer às vezes, neste caso, o processo no caso do crédito à habitação, por exemplo. O nosso objetivo final é ajudar o cliente até ao fim a fazer a escritura, não é? Mas pode acontecer não ficar. Nós queremos mesmo ajudar a que ele tenha as melhores condições para a sua decisão. E portanto, o facto do processo todo ser digital permite tomar decisões muito mais rápidas, haver mais transparência, ou seja, nem se consegue... Aliás, tudo isto começou, a história é muito gira, porque tudo começou quando o Rui Bairrada, o nosso fundador, vai a um programa de televisão com o Pedro Anderson e fala disto, e depois tínhamos um sitezinho, não é? Há 10 anos, e aquilo explodiu de pessoas a pedir ajuda. E porque nós queríamos ajudar toda a gente, tivemos que tornar aquilo uma solução tecnológica, escalável, que agora, obviamente, toda ela escalável, baseada na cloud e tudo isso, e que é, neste caso, proprietária, e é realmente aquilo que é a nossa, chamamos-lhe a clínica, doutor clínica. Portanto, a clínica é o nosso coração. Não, mas é muito interessante e gosto de sublinhar um ponto que tu colocaste, que é o que na gíria da inteligência artificial chama-se o human in the loop, que é, Verdade. Existe, Human in the loop. exatamente, existe sim tecnologia, a tecnologia está cá para servir o humano, que é não para substituir, não para fazer mais nada a não ser melhorar a experiência, e depois o humano é que é o especialista que está a complementar. Nós brincamos muito que é a tecnologia com toque humano. É mesmo o nosso claim. E outra coisa fundamental que a Wanda também tocou é que seja construída especialmente para aquela área, que não sirva tudo, mas que sirva especificamente aquele conhecimento específico. É mesmo importante. E trazer, porque a tecnologia permite isso, não é? Não só os comportamentos, mas nós estamos a aplicar, nós gravamos todas as nossas chamadas, não é? Com a autorização dos clientes. O que a gente tem aprendido com o AI a fazer todas as transcrições, e nós temos também uma área de compliance fortíssima que começou por causa disso, por causa do compliance, e agora estamos a aplicar a tudo o que fazemos para melhorar, para ver como é que nós temos os nossos consultores, não é? Os consultores financeiros, os nossos especialistas, os nossos doutores, que aprendem uns com os outros, mas com a ajuda, porque nós estávamos a olhar para os números para casa esta semana, que era de um período de tempo, já tínhamos 10 mil chamadas. Como é que humanamente a gente conseguiria aprender ou ensinar uns aos outros em termos de horas homem, não é? Certo. Não era possível, e de facto com isto nós melhoramos e conseguimos chegar a mais pessoas de uma forma mais eficaz, e isso é de facto fabuloso.
Bem, estamos aqui a aproximar um bocadinho do fim, fazemos mais 2 perguntas, se conseguimos, que acho que há aqui tanta coisa que eu gostava ainda de... acho que esta aqui pode fazer sentido ainda, porque eu gostava muito de fazer, que tem a ver com as iniciativas conjuntas entre o setor público e privado. Quais é que consideras que sejam essas parcerias, ou o que é o melhor para estimular a inovação financeira em Portugal? Olha, isso é quase uma pergunta, de facto, como é que estamos a chegar ao fim? O tempo passou muito rápido. Mas, Lara, eu acho que essa é um bocado o culminar, de facto, quase muitas das coisas que eu disse, porque eu não consigo imaginar em nenhum setor, no financeiro, eu acho que no financeiro havia um bocadinho, porque temos um sistema financeiro também, não é? Muito forte e bem, também bastante regulado e bem, porque nós precisamos ser protegidos, temos que encontrar aquelas maneiras de conseguir também inovar ainda assim, mas eu acho que nós não conseguimos fazer nada, voltando àquilo que eu disse, sozinhos. E, portanto, nomeadamente, nestes temas que estamos aqui a falar, da preparação, da literacia e da capacitação dos cidadãos, isso, por muito que, eu acho que as empresas têm um papel, como eu já disse, muito grande, mas têm que estar de mãos dadas. Ou seja, a política pública, não é? Neste caso, tem que acompanhar. E por isso eu acho que tem que haver, e que haja tópico que seja fácil de estarmos de acordo, que é este, acho que não há discussão. Depois há as discussões que a gente vê, que para mim é mais fogo de vista e temas de se fizermos isto ou quem é que faz. Para mim é irrelevante. Tem que ser feito, esteja quem estiver. E é aí que eu acho que as empresas também podem dar as mãos e elas próprias fazerem o push, porque há aqui um push e um pull. E quem é que faz o push e o pull? Aqui também podem ser as empresas e o setor financeiro. E depois porque quando há acaba sempre por haver acompanhamento. Mas eu acho que tem que ser sempre a 2 mãos, porque é muito mais fácil e nós não temos tempo a perder. E eu acho que é isso que nós temos que perceber, que é, se nós queremos posicionar Portugal na literacia digital, na financeira, na economia, não é? Se nós queremos, e aproveitando o que estamos a ter e o crescimento que estamos a ter e a guerra pelo menos não estar aqui em cima ainda, Certo. Temos mesmo que aproveitar, ter talento a querer vir para Portugal, é uma oportunidade-chave. E com o que o AI nos vai trazer, porque para mim o AI é a maior oportunidade que Portugal tem, porque nós vamos ter, para mim o AI tem impacto em 2 coisas. Uma é mesmo o superpoder, que a gente foi-nos dado, a gente pode ou não utilizar, e outros, se nós não usarmos, vão usar. E não é bomba atómica, é o AI, é o superpoder. Que aumenta, é conhecimento, é pessoas que não poderiam fazer coisas que podem fazer. E, portanto, que aumenta a produtividade, como os números que sabe, não é? O Marco saberá, 30... E as 2 coisas, porque a gente consegue fazer mais e consegue fazer melhor. Olha a combinação. Coisas que nunca fiz E a inovação. Ou seja, o estarmos nesta, e aquilo que são os números, já não tenho bem de cor, mas acho que na Europa temos 80% da produtividade dos países mais produtivos, como a Suécia ou os Estados Unidos. Em Portugal, temos 75% da Europa. Se nós melhorarmos a nossa produtividade e ao mesmo tempo inovarmos e capacitarmos as pessoas para o futuro, eu digo sempre, não é? É um salto quântico. E não precisamos da tecnologia quântica. É um salto quântico na capacitação. Porque aquilo que nos vai levar ao futuro, aí a gente tem sempre muito medo, quem é que vai roubar o nosso trabalho, se o AI vai roubar, não é. É quem saiba da AI. E não é nas empresas, é no mundo. Exatamente. Sim. Concordo, e, portanto, totalmente. Concordo totalmente. Não, concordo era totalmente. difícil, nestas coisas estávamos... Estou por acaso a ver, era muito difícil de estarmos não alinhados. Eu vou deixar só a título de conclusão uma última pergunta, porque não é sempre que consigo fazer esta pergunta a uma CEO que não acabou agora mesmo de entrar no rol, mas que já tem tempo suficiente para poder lhe fazer a pergunta de como é que tu vês o futuro do Doutor Finanças agora que estás a agarrar nele. Olha, eu vejo o futuro do Doutor Finanças, bem, primeiro, a impactar muito mais pessoas em Portugal, com tudo o que a gente disse aqui. Temos uma ambição também que me orgulha muito, estamos agora a preparar a nossa internacionalização para a Itália e Espanha. E, portanto, a crescer também aí e a fazê-lo isto de uma forma com muita utilização da tecnologia, como falámos, mas sem nunca perder a componente humana, porque isto não é mais fácil said and done, não é? Dizer do que fazer.
Porque a certa altura a gente depois perde o balanceamento. E em 5 meses já fiz esta discussão 2 ou 3 vezes. E, portanto, garantir que consigo fazer isso e que consigo fazer isto com impacto real. Muito bem. Um impacto incrível. Muito bem. E assim terminamos este episódio do Innovation Office, que abriu as portas a uma perspectiva de inovação num setor fundamental da economia em Portugal, mostrando que a inovação é, uma vez mais, o motor da transformação. Obrigado, Wanda, por uma incrível conversa e partilha recheada de muitos desafios e oportunidades de inovação e impacto. Um obrigado especial também ao Mel, que nos acolhe neste magnífico estúdio, ao Sapo, o nosso parceiro de mídia, e, claro, a todos os inovadores que estão desse lado. Esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar com a vossa visita. Até lá, já sabem, continuem a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação para que as possamos contar por aqui depois. Até já! Até já!